Boa noite, estamos aqui para realizar essa última live nesse nosso primeiro semestre. Fizemos aí uma longa caminhada, várias participações, algumas lives eu realizei sozinho e esse projeto Escola de Paz nós iniciamos praticamente junto com a pandemia e agora nós vamos chegando ao fim. Hoje vamos realizar essa última live nesse primeiro semestre, vamos dar aí um descanso, né? Um descanso necessário para todos nós, para que a gente possa também retomar, recuperar as forças, realizar outros estudos e assim retomarmos um pouquinho mais para frente. É uma alegria receber a cada um de vocês toda quarta-feira que vem aqui, que participa conosco, que também aderiu a esse projeto, que mandou ideias, que mandou testemunhos, quantos pais, alunos colocaram também o quanto essas lives foram ajudando. Então é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês, poder ter compartilhado com vocês durante aí vários meses, na quarta-feira, nesse horário de 8 horas, a nossa live pelo Espaço e Vida. Quero agradecer toda a coordenação, direção do nosso colégio, nossa diretora entrou aí ainda há pouco, a Cida, daqui a pouco com certeza o Eduardo, Janaína, tantos outros que pertencem ao nosso colégio vão chegando, que permitiram que fosse realizada estes momentos, estes encontros. A todos os convidados que participaram de Petrópolis, semana passada o Leandro, né, lá de Niterói, foram assim experiências muito enriquecedoras, a oportunidade de conhecer também outras pessoas. Então essa pandemia trouxe muitas coisas ruins, né, para a nossa vida, mas por outro lado tivemos essa oportunidade também de estar em contato com pessoas de outros lugares, com as suas formações, com os seus aprendizados. Hoje nós teremos uma participação especial encerrando esse ciclo de lives. Eu vou convidar agora a nossa aquela que vai participar nessa nossa live de hoje, né? Aquela que vai ser a nossa condutora aí do tema de hoje, praticamente ela que vai dar todo o andamento, né, dessa live com aquilo que ela estudou, que ela aprendeu, com a sua experiência também pessoal. Ela depois, claro, vai falar um pouquinho da sua experiência, do seu trabalho, mas eu vou chamar a Gisele Aguiar, que é fisioterapeuta, que também é formada em coaching. Ela também é pós-graduada em neuropsicologia, também fez pós-graduação em inteligência socioemocional, em bioalinhamento e respiração consciente. Então, vocês já deram para perceber que nós vamos estar muito bem acompanhados e, como sempre, procuramos aqui ter esse cuidado de escolher bem as pessoas para a gente oferecer a vocês o melhor conteúdo. Então, vamos aqui chamá-la para a gente iniciar esse bate-papo. Júlia está ali, né, nos mandando um oi, um abraço para Júlia. Todos que vão chegando aí, que faz parte dessa nossa grande família aí do Espaço e Vida. Boa noite. Não estamos te ouvindo. Não sei se o som aí... Não está saindo o teu som. Dá só uma olhadinha, de repente é o som. Vamos esperar um pouquinho para Gisele ver ali a questão do som. Mais uma vez a gente mostra, né, a nossa alegria de poder recebê-la. Ela trazia aí muitos aprendizados. Agora estamos aí te ouvindo já. Tá me ouvindo agora? Agora sim.
Ok. Estava aqui falando da alegria da gente poder te receber. Eu creio que você, com certeza, deve ter tido aí muitos convites, muitas pessoas querendo realizar, né, live contigo. E assim que eu fiz o convite pelo colégio, você logo aceitou, né? Então, em nome do Colégio Espaço e Vida, seja bem-vinda. Falei um pouquinho ali da sua formação, mas se você também quiser se apresentar, quiser falar um pouquinho para o pessoal que ainda não te conhece, embora muitos já te conheçam e conheçam também o seu trabalho. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela presença de todos. Tem muita gente querida aqui que eu estou vendo. E deixa eu ver se sim isso aqui, que eu tô me ouvindo. Me ouvindo? Agora sim. Continua me ouvindo? O som ficou melhor? Eu acho que com o fone está melhor. Ah, ok. Então vamos voltar. Agora ficou beleza, agora ficou bom. Isso. Ficou melhor assim? Eu te amo também, Dani. Te amo também. Sem o fone, tá dando um pouquinho de eco. Eita, sou. Isso. O povo aí se manifestando, dando as boas-vindas para você, né? Vamos lá, então. Isso. Muito obrigada. Eu me apresento sendo a Gisele Aguiar, que é fisioterapeuta, sou fisioterapeuta de formação. Isso é muito bacana deixar claro isso aqui para vocês, porque a fisioterapia, quando a gente fala dessa profissão, a gente logo pensa no físico, em reabilitação, em tirar a pessoa da cadeira de rodas, em fazer uma reabilitação física mesmo. E é um trabalho muito bonito, tanto para os adultos, para as crianças. Eu amo, sempre amei. Estou quase fazendo 20 anos de formada, tenho 42 anos. E assim, é uma paixão na minha vida. E de uns anos para cá, eu fui me tornando essa mediadora físico-emocional, que media o físico, o fisiológico com as emoções. Porque eu não conseguia entender por que algumas pessoas melhoravam muito e nunca mais voltavam para o consultório porque falavam, nossa, eu fiquei muito bem, e outras voltavam logo depois que acontecia alguma coisa impactante e inesperada na vida dela, emocionalmente falando. E voltavam não só com aquele sintoma, mas somado a outros sintomas. E eu fui pesquisar e estudar isso tudo para a minha vida pessoal, como Gisele, ser humano, cheia de defeitos, cheia de ziquezira, problemas de saúde da minha família, das minhas filhas. E eu também fui percebendo que tinha muita conexão. Eu sempre fui asmática na minha vida inteira, titulada como alérgica. Ah, a Gisele é assim porque tem cortina, porque tem tapete, porque tem tudo. Mas quando eu estava em situações que não tinha tapete, que não tinha cortina, não tinha nada, não tinha frio, mudança de temperatura, ou seja, eu deveria estar absolutamente ok. Bem, né? Porém, se eu tivesse algum desvio emocional, alguma contrariedade ou decepção a nível pessoal, eu desencadeava aquela alergia, eu desencadeava a asma de uma forma grave, de parar no hospital, ter que tomar medicação venosa. E olha, eu poderia aqui falar para você a noite inteira de situações que eu sabia que não era só fisiológico, que o fisiológico vinha depois das minhas emoções. E quando eu fui estudar, isso ficou cada vez mais claro, clarificado, e eu não fiz porque eu queria ajudar alguém. Eu não fiz porque eu queria ajudar só os meus pacientes. O interesse principal era a Gisele. Era a minha família, eram os meus filhos, eram as minhas filhas. E quando isso foi se tornando visível aos meus olhos e sentido no meu corpo, onde eu não precisei mais de bombinha, eu não parava mais no hospital direto, como eu fazia sempre, eu era super conhecida no hospital.
E quando as coisas de fato foram melhoradas aqui na minha fisiologia, e ainda estão em construção, ainda tem muita coisa para melhorar, fisiologicamente falando, aí sim eu me senti segura de repassar isso para os meus pacientes. E hoje, meus pacientes principais são os pacientes que chegam de cadeira de rodas, só que no coração. Que chegam de bengala, só que no coração. Então, esses, hoje em dia, são meu público principal. Na Casa Vida, em atendimento individualizado comigo, ou em cursos, workshops, essas coisas assim, sempre ligado ao físico e às emoções. Então, acho que eu fiz uma boa introdução explicando por como que eu cheguei nesse universo. Sim. Gisele, eu queria colocar no início, né, também essa alegria de estar partilhando essa live contigo. Te conheci, né, no ano passado, onde eu estava realizando algumas palestras, né, com esse trabalho, né, de coach aqui na Santa Teresa, e você, né, estava lá também partilhando o seu aprendizado, né, partilhando aquilo que eu também ali desenvolvia. Então, hoje a gente poder estar falando aqui nesse espaço, que é um espaço educacional, encontrando, né, pais, os alunos, amigos do colégio, seus amigos, meus amigos, é realmente assim, muito, muito interessante, e ouvindo, né, o que está por trás da sua formação. Quando você falava, eu pensava nesse valor do autoconhecimento, né? Então, você primeiro buscou entender o que estava acontecendo com você, e à medida que você encontrou algo que pudesse, né, te ajudar, que pudesse ajudar a sua família, depois você viu isso como uma fonte também para ajudar outras pessoas. Então isso é muito importante estar falando aqui nesse início, né? Como eu dizia primeiro, essa alegria de poder estar partilhando depois do encontro que tivemos no ano passado naquela palestra. Depois essa realidade educacional, né, aquilo que a gente viveu pessoalmente, hoje a gente pode transmitir para o bem das pessoas, e depois a tua experiência, né, a tua formação unida à tua realidade muito, muito concreta, né? Então, pode falar. Na quarentena, eu fiquei um pouco assustada e apavorada porque tudo fechou. Então, nossos clientes, nossos pacientes, crianças com deficiência que nós atendemos, as famílias das crianças que nós atendemos, idosos, e nós oferecemos hidroterapia com piscina ozonizada, que não tem cloro e não tem sal, que é excelente para as pessoas que não toleram, né, o cloro nem o sal. E eu fiquei muito assim, preocupada. E foi na quarentena que eu me senti encorajada pelo desespero, pelo medo, pela insegurança, de colocar para fora, de forma mais acadêmica e didática, toda essa minha experiência. E onde foi quando nasceu o curso de formação, de capacitação de mediação física e emocional. E o primeiro módulo eu continuo oferecendo de graça com certificado para os estudantes de psicologia, que gostam, né, que precisam de certificado para poder apresentar. Né? Exatamente. E continuo oferecendo esse módulo, o primeiro módulo, que é para uso pessoal. E por que eu estou falando isso para você? Quando você disse sobre minha vida. E esse primeiro módulo eu falo demais da minha experiência pessoal. Eu falo demais das coisas que aconteceram comigo, de bom, de ruim, de milagres, e também de traumas, como abuso sexual aos 7 anos de idade, como relações abusivas. Então, muitas coisas que aconteceram na minha vida, que eu poderia, e também acontece com a vida de todo mundo que está ouvindo a gente aqui, a gente tem duas opções. Ou a gente se afunda aqui dentro e bota um sorriso no rosto, fingindo que está tudo bem, e a longo prazo você vai sentir o pagamento desse fake, né, desse sorriso fake, no seu próprio corpo, porque você vai somatizar no seu físico, ou você vai deprimir,
talvez com vontade de sumir, de se matar. Então, tem muitas opções para você fazer que talvez não seja muito bom para a sua vida. E eu pude falar nesse curso, nesse primeiro módulo, qual foi o meu percurso de resiliência. Como que foi o meu processo de autoconhecimento, mas através da dor, do sentir para curar. E não fugir para não sentir. Então, acho que é mais ou menos isso. Gisele, um dia a gente estava falando, até o dia que eu fui conhecer, né, a Casa Vida, né? A gente falou um pouquinho desse, como eu posso chamar, né, desse receio que as pessoas têm com relação ao trabalho do coaching ou ao trabalho que você desenvolve hoje, né? Você começou falando de uma experiência muito pessoal que foram as coisas que você foi sentindo no seu corpo, né? Na sua saúde. E aí por isso você procurou ajuda. Como que a gente poderia colocar, né, para as pessoas que estão nos escutando a importância que tem hoje essa mediação, né, física e emocional, ou o trabalho, por exemplo, que eu faço no colégio é o de coach emocional, a gente olhar para esse emocional. Ontem eu falava numa live que eu fiz no meu Instagram de que a gente não tem que ter medo de olhar para as nossas emoções. A gente não tem medo, não precisa ter medo de identificar que a gente está com raiva, ou que a gente sente ódio, ou que a gente está angustiado. Não podemos ficar mascarando que não estamos sentindo as coisas. Você já desenvolve esse trabalho aí há um tempo, claro que agora tomando uma cara nova, e você pode também falar um pouco até de pessoas que você já atendeu, que acabaram não olhando para essas emoções e o que causou. Acho que seria um pouco isso, acho que deu para você entender, né? Claro. Eu queria ressaltar e complementar que muitas pessoas que fizeram o primeiro módulo viram a importância de voltar para o seu psicólogo, que tinha abandonado, entenderam por que sentiram vontade de sair fora, que não foi só por falta de grana, mas sim por falta de coragem, de olhar para a sua sombra, de olhar para si, e perceberam como que era importante eles retornarem aos seus tratamentos. E também, como eu repetia todas as aulas, praticamente eu repetia, a mediação física e emocional não substitui o tratamento com psicólogo e nem com teu psiquiatra. É um complemento super importante, é uma cereja no bolo da sua vida que já está pronto. E como que é maravilhoso você ter essa coragem de olhar para si e ver os resultados fisiologicamente na sua vida, no seu corpo e na sua mente, no seu coração. E um exemplo, eu posso aqui pensar em vários, de como que acontece quando acontece alguma coisa impactante, inesperada na sua vida e você não dá nome, você não olha, você não procura ajuda, e eu preciso estar de pé porque a minha família precisa de mim, eu preciso ser forte porque os meus filhos dependem de mim. Então, cada um vai ter a sua particularidade de não olhar para a sua ferida. Eu não estou aqui recriminando nem apontando você que fugiu de você mesmo até aqui. Mas, pelo contrário, eu estou olhando com compaixão o quanto que eu entendo, porque eu também fiz isso na minha vida. De não conseguir, de não ter estrutura de olhar para as minhas feridas e curar. Eu ia para a igreja, eu fazia encontros de igreja, inúmeros, um atrás do outro, mas eu maquiava, eu decorava a casa que estava fétida, que estava bagunçada e que também que estava escura. E eu ficava colocando purpurina, colocando um monte de florzinhas e somatizando no meu pulmão, somatizando no meu útero. Eu vou dar um exemplo de mim mesma, pode ser? Como paciente? Claro. Eu acho que é melhor. Sim. Eu sempre tive uma filha, hoje ela tem 22 anos, e eu era muito nova, e eu acreditei que eu não era capaz de criá-la. Eu também tive alienação parental. Para quem não sabe, é quando uma parte
meio que evita a outra e etc. Fizemos semana retrasada, fizemos uma Que live com esse legal. tema, semana Esse tema é retrasada. muito importante, muito importante. E eu passei por essa experiência e fiquei muitos anos desejando ser mãe da minha filha, desejando exercer a minha maternidade, desejando colocar o meu útero para funcionar, digamos assim. E eu fui recriadora durante muitos anos no Le Canton, no Hotel Le Canton aqui em Teresópolis, e eu era mãe de final de semana de 100 crianças. E era uma sensação muito gostosa, porque eu conseguia acompanhar o crescimento de muitas crianças e eu ficava imaginando, nossa, minha filha está com essa idade, a minha filha está com essa idade. E de tanto esse desejo ser tão grande, eu colecionei miomas dentro do meu útero. Eu tenho um útero tomado, recheado de miomas, dentro, fora, na parede. E eu era muito nova quando eu comecei a fazer isso. Não teria explicação médica. Como que uma menina tão nova vai ter tantos miomas? A não ser a explicação emocional. Né? Como se fosse uma resolução. Eu quero muito ser mãe, eu quero muito exercer minha maternidade que está aqui guardadinha. Então eu criava coisas dentro de mim, né? Dentro do meu útero. Isso é um dos exemplos, mas eu tenho vários, se você quiser. Interessante, né, a gente ouvir, né, porque talvez a gente não tenha dimensão do que a nossa cabeça, né, do que as nossas emoções, do que os nossos sentimentos podem causar se eles não são reconhecidos, se eles não são olhados. Você falou, né, acho que é interessante a gente retomar isso, né, a gente não está aqui julgando, a gente não está aqui apontando para ninguém que não teve essa coragem de olhar. Mas é fundamental chegar a um momento que a gente olhe para dentro de nós mesmos, né? Exatamente. Ontem eu falava muito isso também na outra live que eu conduzi ontem à noite, né? Dizendo que chega um momento que a gente precisa ter um tempo para nós mesmos. Ontem o tema principal foi a solidão, né? Falei um pouquinho sobre esse tema da solidão. E às vezes o autoconhecimento chega nesse momento, né? Que a gente precisa ter um tempo para olhar para a nossa história. Você falou aí de situações, né, que aconteceram na sua vida, que influenciaram, talvez com outras pessoas que estão aqui nos ouvindo, não tenha acontecido isso, né? Lá na sua infância aconteceu alguma coisa, lá na sua adolescência aconteceu alguma coisa e você acaba não olhando para isso, achando que isso não tem nada a ver. Então, é interessante que a gente olhe e que a gente não descarte essa possibilidade. Então, olhar lá para olhar para o que dói é também necessário, né? Eu gostaria de deixar claro que eu atendo muitos jovens, crianças muito pequenas e até adolescentes, adultos, idosos. Eu atendo muito na mediação física e emocional, que é só uma conversa. Nada mais do que um bate-papo. E geralmente é uma única sessão, Leandro. Uma única sessão. Onde a pessoa consegue se olhar de um jeito bem assim, bem de pertinho, como se estivesse com uma lupa, e ouve e também fala e percebe coisas que já sabiam, que já tinham essa percepção, mas não tinham enxergado de uma forma tão de perto. Então, não tem mistério, não tem segredinhos e nem bola de cristal, não tem isso, nem mágica. A principal mudança é quando a gente tem essa coragem de se ver de pertinho. E quando eu atendo meninos muito jovens, assim, de 10 anos, e que por algum motivo tá desobediente, tá rebelde, tá fazendo coisas não muito legais com os pais, geralmente as respostas disso estão com os pais. E os pais têm essa necessidade de, eu quero cuidar do meu filho, eu quero cuidar da minha filha, e eu vou levar o meu filho e a minha filha para o tratamento. É legal, já ajudei bastante jovens, mas o resultado é gritante quando a gente cuida da raiz dessa florzinha, que são os nossos filhos. Quando a gente quer, se a florzinha está um pouquinho murcha, não adianta a gente colocar água na florzinha, a gente precisa ir lá no caule, colocar vitamina, pozinho, nutrientes, água,
na raiz, para que a gente consiga ver o resultado na flor. Eu tenho uma experiência de ciências que eu vi um dia na minha filha, quando ela era bem mais novinha, uma margarida branca, ela é originalmente branca, e colocaram num copo de água com tinta azul. E ela ia sugando essa água e foi pintando as pétalas. Olha como que a natureza é. Ela ficou pintada por causa de uma água azul que colocaram na raiz. Que tipo e que cor de água você está colocando na raiz do seu filho? Que cor? É preto? É amarelo? É branco? Como que isso está desenvolvendo? Como que isso, ele está absorvendo isso? Ah, Gisele, então você está me colocando como culpada. É isso, ou culpado. Ah, então a culpa é do meu marido, isso é culpa do meu ex-marido, aliás, que abandonou meu filho, que não quer saber dele. Eu já ouvi muito isso. Mas, na verdade, não é culpado. Não tem nada, ninguém é culpado. Sabe por quê? Os pais, eles fazem o que podem, o melhor que eles fazem, o melhor que pode com o que tem. Eles, às vezes, até erram, mas sempre querendo acertar. E eu sempre falo para as minhas filhas, eu não sou perfeita, mas perfeita é o amor que eu sinto por você. É o amor que eu sinto, é o amor que eu exalo, que eu transbordo do meu coração para você. E a forma desse amor, às vezes, não vai te agradar. Às vezes você não vai gostar. Que às vezes vai ser uma exigência, um não, uma cobrança. E isso, por detrás disso também tem amor. E eles esperam essa perfeição, eles idealizam os pais como se eles precisam ser perfeitos ou eles têm que ser igualzinho o do meu amigo. Porque eu fui lá almoçar, fazer o trabalho na casa do meu amigo, da minha amiga, eu gostei tanto do pai dele. Olha, ele é tão legal. Ah, se a minha mãe fosse assim. Ah, se meu pai fosse assim, seria tão legal. Eu já fui essa, né? Eu fui criada com meus avós e meu pai morava em Manaus, minha mãe morava no Rio e eu morava em Fortaleza. Então eu convivia com os pais dos meus amigos e desejava. Ai, como seria bom meu pai, minha mãe, sendo assim, mais perto de mim, blá, blá, blá. E a gente vai cavando. Mais difícil, né? E a gente vai cavando um buraco sem fim dentro da gente e vai querer amanhã preencher com comida, com doce, com roupas, com dinheiro, com sexo, com relacionamentos abusivos, porque a cratera está muito grande da onde eu vim. Eu vou falar também um pouco agora da obesidade. Eu sempre tive problemas com balança, com perder peso, sempre. E um dos motivos da obesidade também pode ser pela necessidade de ser forte e de ser grande diante das situações difíceis da vida. Então, você já conheceu algum alfa magrelo? Algum alfa animal magrelo, raquítico e pequenininho? Não, o alfa é grande, é o maior de todos. Então, nosso cérebro vai lá e fala, não, você está muito fraquinho, vai lá, come mais, vai, come, que quanto maior você tiver, mais protegido e mais forte você está. E outras pessoas também, por exemplo, acaba de casar. E eu engordei muito quando eu casei, Gisele. Menino, não sei por quê. Claro, o objetivo foi alcançado. Agora você é interessante para um homem. E agora você tem que ser mulher, uma esposa bem comportada e decente. Então não pode ficar aí com qualquer roupa exibindo a sua figura. Então você vai lá e come para ser uma mulher fiel. Agora, né? Sou uma mulher de verdade. Então, tantas coisas acontecem no nosso inconsciente que a gente só vai se dar conta com os nossos sintomas indesejados do nosso corpo e também do nosso comportamento. E aí entra aquilo que toca um pouco que a gente falou antes, né? Que seria dentro ainda do autoconhecimento, que seria o autocuidado, né? É fundamental a gente continuar se cuidando. Né? Você deu aí o exemplo do casamento, né? Não é porque você casou, não é porque você abraçou uma vida matrimonial que vai esquecer esse cuidado pessoal. Que você tem depois, né, com os filhos aí, que cuidar de outras pessoas
Então, para cuidar bem dessas pessoas, precisa se cuidar, né? Precisa se olhar, precisa estar sempre, né? Se reinventando, vamos assim dizer. Então, a gente precisa estar muito atento realmente às nossas emoções, aos nossos sentimentos, ao que está acontecendo ao nosso redor. Muitas das nossas emoções, às vezes, não é porque aconteceu algo dentro de nós, mas porque talvez ao nosso redor também tem coisas que vão nos levando a ter aquelas emoções, ou a ter aquelas reações. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, né? Como que as emoções, sejam elas, se nós podemos dizer, não é a melhor forma que a gente caracteriza, né? Mas para que as pessoas nos entendam da melhor forma, como que as emoções elas podem afetar o nosso dia a dia, como que as emoções podem influenciar o nosso dia a dia. Antes de você responder, queria só mandar ali um abraço para a Júlia Ramos, que é do nosso colégio. Ela está desde o início ele pedindo para dar parabéns, que amanhã é o aniversário dela. Então, Júlia, um abraço aqui do tio Leandro, um abraço de todo o nosso colégio pelo seu aniversário amanhã. Parabéns, Júlia! Parabéns, Deus te abençoe, tá bom? Que você curta bastante seu aniversário. Isso. Aí você pode, então, colocar um pouquinho para a gente nessa questão das emoções no dia a dia, como que elas podem influenciar, como que elas podem né, gerando reações no nosso dia a dia, no nosso corpo também, né? Sim, posso falar aqui. Primeiro, as emoções, elas vão depender de como você enxerga a sua vida. Qual é o tipo de lente, de óculos que você está enxergando a sua própria vida. E depois é como você vai enxergar o outro. Infelizmente, nós caímos numa cilada de responsabilizar, de apontar as minhas emoções para o outro. A gente tem um computadorzinho, sabe? E como a gente quer, quando a gente quer achar algo, ou então no WhatsApp, vamos lá, o computador aí do WhatsApp. Eu quero encontrar a minha conta e eu não sei. Aí você vai lá naquela lupa e coloca banco, você coloca o nome do seu banco. Aí imediatamente vai aparecer um monte de conversas que você teve com aquele banco. É exatamente assim que acontece no teu cérebro. Quantas e quantas coisas aconteceram com você lá atrás e ficaram arquivadas e não olhadas, e quando você revive aquela emoção, revive aquela situação, desperta em você, desarrolha, explode em você aquela emoção indesejada que você guardou lá atrás, seja ela qual for. E aí, como aconteceu com o Leandro, então a culpa vai ser do Leandro. Afinal de contas, ele que apertou minha lupa. Foi ele que startou essa emoção que eu não queria sentir. Poxa vida, faz tanto tempo que eu não sentia tristeza, ou solidão, ou ansiedade. E o Leandro veio, poxa vida, e startou isso em mim. E conforme eu me conheço e dedico isso a conhecer, a me conhecer profundamente, e quais são esses gatilhos que ativam as minhas emoções indesejadas, eu posso muito bem continuar me relacionando com o Leandro, porque ele vai continuar mexendo com a minha lupinha, mas eu já vou estar ok. Eu já vou estar autorresponsável pelo que eu sinto e não vou colocar mais a culpa no Leandro. Pelo contrário, eu posso até agradecer aqui no coração. Foi ruim, sabe? Mas se ele não tivesse falado, feito aquilo, eu não teria resolvido isso que estava há tanto tempo lá apodrecendo dentro do meu coração. E quanto mais a gente se torna a própria emoção, porque sentir emoção é saudável, é gostoso, é bom. Sentir a tristeza para poder desabafar alguma coisa, né? Lavar, renovar alguma coisa que está ali parada, a alegria, ter o direito. Quantas pessoas não se sentem no direito de sentir alegria, Leandro? Quantas pessoas ficam ocluindo, né? Tamponando o direito de ficar feliz por alguma coisa que tenha acontecido, por mínimo que seja. Porque, afinal de contas, eu não vou ficar feliz não, porque vai que eu perco, vai que eu não tenho mais isso.
Vai que isso vai embora e acaba e termina. Não vou ficar feliz, não. Cada minuto, cada segundo é uma oportunidade linda de você sentir, sim, todas as emoções. Agora, você não pode, não deve, e eu não, digamos, eu não aconselho a gente se tornar a própria emoção. Porque se a alegria demais vai virar euforia e ansiedade. E vai atacar o meu coração. Meu coração vai ficar... eu tô com taquicardia, eu não sei por quê. O que você estava pensando aí dentro? Um dia minha mãe falou isso pra mim, e a minha filha de 8 anos falou assim pra minha mãe. Ouçam isso. Ela falou, mãe, vó, quando eu faço polichinelo, eu também fico com o coração acelerado. Eu acho que você tem que parar de fazer polichinelo aí, ó, na sua cabeça, vó. Que aí o seu coração vai bater normal. Eu fiquei, gente, que máximo. Que máximo, tô criando um monstro. Já tem a escola aí dentro da tua casa, né? Ô, Gisele, quando você estava falando, eu me lembrava de um fato assim, da minha vida que remete um pouco isso que a gente está falando do físico, do fisiológico, né? Eu ia dar um passo importante na minha vida, né? Alguns anos atrás, e aí eu me lembro que faltavam 2 meses para esse passo, e aí eu lembro que eu tive um problema no estômago, e aí fui ao médico tudo, e ela disse, olha, você comeu isso, comeu aquilo, começou a perguntar uma série de coisas, eu não tinha comido nada de diferente que pudesse ter gerado aquilo, e ela disse, mas vai acontecer alguma coisa por agora, ou já aconteceu? E eu falei, não, daqui a 2 meses vai acontecer, e aí era exatamente o problema que eu tinha era por causa da minha cabeça, das minhas emoções que estavam afloradas por causa daquele passo que eu ia dar na minha vida. Então, acho que é um exemplo muito prático do que também pode acontecer no nosso dia a dia, de situações que a gente vai viver, ou como você falou, de uma ansiedade, algo que a gente acaba que fica guardando. E um segundo ponto que eu queria também colocar, que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho isso, é que exatamente nós estamos numa virada importante de uns anos para cá. Que antigamente talvez nós guardávamos mais as nossas emoções, nós não falávamos dela, e hoje tem sido um trabalho grande, e sobretudo a gente foi pouco a pouco, né, estamos entrando nas escolas, tem se feito um trabalho grande, não só aqui no Brasil, mas a gente vê na Europa já Sim. também, né, escolas voltadas para esse lado emocional. Então é positivo esse primeiro passo já do falar, né? Fale com alguém que você confie, fale com a sua mãe ou com o seu pai, fale com o seu amigo. Isso aí liberta muito, né? Eu começar por aí, falando. Então, esses 2 pontos que eu achei interessante colocar, né? Eu quero falar para vocês que estão ouvindo a gente que esse encontro aqui entre eu e ele é um encontro bem interessante, que é uma resposta para as pessoas que acreditam em competição. Porque eu faço um trabalho de educação físico-emocional no Colégio Sena, aqui em Teresópolis. E ele faz um trabalho de educação emocional no Colégio Espaço e Vida, que eu conheço a dona, é um amor de pessoa, maravilhosa. Eu já conversei com ela um tempo atrás. E a Edna, que me acolheu alguns anos atrás, eu saí da Jacobina, que eu fui pioneira nesse trabalho de educação físico-emocional aqui em Teresópolis, na Jacobina, e como que elas depositaram, acreditaram nesse trabalho, falando para mim, Gisele, você pode fazer o que você quiser. As nossas crianças estão nas suas mãos e você pode fazer o que você quiser, lá na Jacobina. E quando eu fui acolhida pela Edna, ela falou a mesma coisa. Gisele, é sua, é o seu espaço, você pode fazer. E como que é interessante, você também passa por isso, no meu caso, eu trabalho com a educação física e emocional do berçário até o 9º ano. Sim. E eu gostaria
que todas as escolas tivessem esse olhar, essa coragem de colocar um profissional, então colocar uma metodologia dentro da sua escola para que os nossos futuros adultos sejam melhores, sejam mais seguros, mais estabilizados emocionalmente e fisicamente também. Então esse é o meu desejo, do meu coração, que isso se expanda, que existam mais Giseles, mais Leandros, falando dando oportunidade para os jovens, as crianças, a se olharem, a se conhecerem melhor e poder se sociabilizar e se aceitar em primeiro lugar para depois conseguir aceitar o próximo, aceitar quem está do meu lado, aceitar as diferenças, vai diminuir muito o bullying, os traumas, diminuiria muito os problemas que causam até mesmo doenças, síndrome do pânico, depressão e suicídio hoje em dia. Isso que você falou é verdade, né? Até você vai falar um pouquinho do projeto Casa Vida, né? Sim. Antes de começar a pandemia, toda essa paralisação, você mesmo me convidou para fazer parte também. Então, o que a gente está fazendo aqui é unir os trabalhos, é unir as forças. Em nenhum momento a gente está aqui isentando outros profissionais. Você deixou muito bem claro isso aí antes. Pessoas que fizeram curso com você, que voltaram para a terapia. Então, o objetivo é sempre unir, né? Sempre agregar. E o tempo que a gente está vivendo agora nos mostra cada vez mais isso, né? A gente não tem por que ficar dividido, não tem por que fazermos trabalhos independentes. Então, que essa nossa fala aqui também, né, gere nas pessoas esse desejo, independente da área que você esteja atuando. Tem pessoas que compartilham da mesma área, então vamos nos unir para que a gente alcance cada vez mais pessoas, para que a gente ajude cada vez mais pessoas. Então eu queria que você já falasse, né? A gente tem aí um tempinho ainda final desse projeto bonito que você criou, o que seria a Casa e Vida para as pessoas que estão nos ouvindo, como que elas podem procurar, né, esse projeto à medida que a pandemia agora vai nos permitindo voltar. Então a gente tem esse tempo agora para bater um papo um pouco sobre o projeto Casa Vida. Tudo bem. A Casa Vida, ela nasceu aqui na minha casa, que eu estou aqui na Cascata do Imbuí, aproximadamente 5 anos atrás. Meu marido construiu uma piscina aquecida, ozonizada. Para quem não sabe o que é isso, é um gás, eu tenho a água é H2O, e o ozônio é O3, que são 3 moléculas de oxigênio, onde você mata mais bactérias, muito mais bactérias e vírus, mais de 100 vezes do que o cloro, por exemplo. E, se eu não me engano, eu fui a primeira piscina ozonizada de Teresópolis. Hoje eu acredito que já tenha outras, mas nós começamos com essa piscina aqui e muito despretensiosamente, porque eu só queria me proteger. Eu já fazia o trabalho, nós somos os únicos do Brasil que oferecemos uma massagem aquática que se chama Jahara. Em Israel, essa modalidade, essa técnica, ela é oferecida nas universidades como matéria obrigatória, para você ver tamanha importância da Jahara fora do Brasil. Quem fundou foi um brasileiro e neto do Pedro Jahara, da família Jahara, aqui em Teresópolis. Então o cara foi lá para fora, ficou super famoso, e na primeira turma dele aqui no Brasil, eu estava ali junto, eu era a única brasileira numa turma só de estrangeiros, lá no Le Canton. E eu ganhei o primeiro módulo de uma americana que eu nunca vi na vida, que eu não soube nem o nome dela. Então Deus me presenteou com essa técnica no primeiro módulo, e os outros módulos Deus foi me presenteando através de vaquinha de família, porque eu não tinha condições nenhuma de fazer. E graças a Deus, hoje nós somos os únicos, né, que oferecemos. Graças a Deus, não. Gostaria que muitas pessoas tivessem essa modalidade para oferecer. Mas aqui em Teresópolis, aqui no Brasil, nós somos os únicos que oferecemos. E começamos a fazer a hidroterapia, que é a fisioterapia dentro da água,
para os idosos, jovens e também crianças com necessidades, com problemas de motricidade, neurológico, crianças com tetraplégicos. Nós atendemos muitas crianças tetraplégicas na piscina e também crianças na natação que tinham probleminhas, natação individualizada, que tinham probleminhas de engatinhar, de sentar, ou seja, da alteração mínima à máxima dentro da água. E nós também fomos percebendo, Leandro, aqui ainda, que quando nós olhávamos para a criança dentro da água e também para os pais dentro do consultório, paralelamente, lado a lado, criança na piscina e os pais no consultório, como que as crianças evoluíam rapidamente. Eu tenho um testemunho de muitos, de uma criança que tinha prognóstico de andar apenas com 6 anos de idade. E ele tinha 3 na época. Ou seja, a mãe não tinha perspectiva dele andar, nem tão cedo, porque o médico ortopedista disse isso para ela. Olha, o seu filho tem muitas alterações neurológicas, motoras, e ele não vai andar. E assim ela acreditou. Quando ele veio para cá, ele já tinha todo o amparato, ele era muito bem acompanhado por vários profissionais, lá no ESAC, da Juliana Guedes, que é a fonoaudióloga, e ela, inclusive, eu acredito que ela que tenha indicado, não, foi outra pessoa que indicou, mas ela indica muitas crianças pra gente também. E quando a gente começou a fazer esse trabalho com os pais e com a criança, em 3 meses o menino andou. Beleza. 3 meses. A mãe não acreditou, o pai não acreditou, o médico não acreditou. E nós ficamos muito felizes, porque a gente sabia que aquele ganho daquela criança não era só por causa de uma hidroterapia. Foi por causa de uma força que saiu de dentro dos pais, que era a raiz dessa florzinha que eu falei antes, no começo da nossa live. O quanto que os pais, mudando o comportamento emocional deles, conseguiu refletir positivamente nessa criança, fisiologicamente falando. Então, esse é um exemplo muito legal para começar a falar da Casa Vida, porque é assim que acontece, em todas as idades. Não somos perfeitos, porque ninguém é, mas nós somos apaixonados pelo que fazemos. Toda a equipe dos fisioterapeutas que atendem dentro da água, que são fisioterapeutas, professores de educação física, tem massoterapeuta também, que é a Catiúcia Materi, ela cuida de muitas mães especiais. Então, assim, é uma equipe muito linda, sabe? Então, eu não vou falar aqui o nome, porque eu tenho medo de esquecer alguém e eu ficar mal. Mas se vocês quiserem saber quem trabalha com a gente, é só entrar nas nossas redes sociais, que tem o nome lá de todo mundo. E todas têm esse olhar de forma sistêmica, né? De uma forma ampla, que não olha somente para a lesão daquela pessoa, mas olha para o coração e também para o físico. Então, acho que essa é uma marca da Casa Vida. Eu queria aproveitar, né, o que eu já fazia de alguma forma com quem eu encontrava, mas aqui, para todos que estão nos escutando, né, para a gente divulgar também a Casa Vida, para a gente, de repente, indicar alguém que precisa. É um trabalho, como a gente está vendo, que tem seus frutos, que tem realmente um retorno. Como ela disse, né, vá lá nas redes sociais, tem um contato. Esse período da pandemia, né, você me disse que deu uma queda, mas é possível, né, com a nossa ajuda, com a nossa divulgação, com os contatos, que a gente vai recuperando, né, os atendimentos, né, todo o trabalho que o Casa Vida desenvolve. Então, aproveita essa live também para divulgar, né, para falar para as pessoas, para que possa retomar aí esse trabalho tão bonito, né? Muito obrigada. E eu quero deixar claro que nós tínhamos uma aflição. Meu Deus do céu, como que a gente vai fazer se a gente é água? Como que a gente vai passar álcool na água? Como é que vai ser isso? E nós nos informamos com um virologista, professor universitário, cara muito especializado. E ele fez uma carta, especialmente para a Casa Vida. Quem indicou ele para a gente foi a
a educadora sexual chamada Gabriela Freidman, ela que me indicou ele, e ele me explicou demoradamente no telefone e fez uma cartinha para a Casa Vida tranquilizando todas as mães, dizendo que, de acordo com estudos dos Estados Unidos e tal, não existe contágio de vírus em ambiente hídrico. E muito menos numa piscina aquecida e ozonizada, por ser essa potência de matar os vírus e bactérias mais do que o cloro. Então, essa informação no nosso coração ficou... Ai, que alívio! Dá continuidade. E nós estamos atendendo as crianças que precisam, que não podem ficar sem o tratamento, os autistas, os bebezinhos que precisam de estímulo de motor, respiratório também, e também os idosos, as mães, as gestantes. Graças a Deus eles estão voltando aos poucos e a gente com todos os nossos cuidados externos, mas principalmente com essa tranquilidade de dentro da água não ter o contágio hídrico, né? Então isso é não ter o contágio dentro do ambiente hídrico. Agora eu falei bonito. Gisele, foi assim acho que um bate-papo bem legal, né? Bem descontraído também, para que as pessoas pudessem entender o que é essa mediação físico-emocional. Com certeza a gente continuaria aqui falando de exemplos, de situações, da importância que tem esse trabalho no emocional no ambiente educacional. A nossa hora vai chegando, né? Eu queria aproveitar esse finalzinho para agradecer mesmo a sua disponibilidade, agradecer o trabalho que você desenvolve. Toda a tua formação, com certeza, agrega, mas além da sua formação, agrega também a tua experiência pessoal. Então, obrigado por partilhar também, né, aqui a tua vida, até situações que com certeza seriam difíceis, você com todas as vezes que eu encontrei você falando com naturalidade, no objetivo de ajudar as pessoas. Então, que seja sempre bem-vindo a esse espaço aqui, onde a gente partilha, onde a gente comunica, e a gente vai dar continuidade no segundo semestre com outras datas. Você já se sinta convidada a participar mais uma vez conosco. A tia Cida, que a nossa diretora está dizendo ali, né? Obrigado, amigos, né, por esse aprendizado. Ela é nossa diretora junto com o Eduardo, que é o nosso tio Dudu, que está ali botando a mãozinha também, né? Mais uma vez, eu queria só lembrar a todos que a gente encerra hoje, nesse primeiro semestre, né, de lives, com essa live com a Gisele. Nós vamos retomar no segundo semestre, vamos informar datas. Agora a gente vai dar uma paradinha para dar uma descansada, estudar e rever aí também as nossas lives para poder suscitar outros temas. Se você quiser deixar uma palavra final, Gisele, fica à vontade. Eu gostaria que vocês divulgassem, por gentileza, o meu YouTube, que é Gisele Aguiar com Z. Estou aqui tentando escrever. Gisele Aguiar. Lá tem muitos vídeos legais, tem outras lives muito importantes. Essa live eu vou salvar e vou colocar lá. Então, vai estar aqui na rede social da escola, mas também vai estar lá no YouTube, que é uma oportunidade bacana de vocês divulgarem não só a escola, para as pessoas curtirem, seguirem a escola, que a gente está falando aqui, mas também divulgar o meu canal no YouTube. Vocês podem também seguir o meu Instagram, que é só apertar aqui, e eu acho que ele pode me marcar também embaixo, né? Por gentileza. E também seguir e acompanhar. Acho que esse é o favor que eu gostaria que vocês fizessem. E principalmente, inscrevam-se no nosso curso gratuito com distribuição de certificado
na plataforma Connect HS e o link está na minha bio. Então, por gentileza, se você não quiser fazer o curso, indica para quem você acha que está precisando, porque muita gente se beneficiou muito e virou muita chave dentro do coração apenas vendo esse curso de 7 aulas apenas, tá? Então, e não deixa de assistir às 7. Não fica vendo só uma de preguiça, não. Pode deixar que lá no meu Instagram também vou divulgar, também vou falar. Esse trabalho aí bonito que você desenvolve. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. Seja sempre bem-vindo aí ao nosso Espaço e Vida, tá bom? Obrigada a você. Um abraço, fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.